Iniciamos neste momento a palestra com o tema Menos é Mais, o mercado de nicho em alta. Convidamos para compor o palco a coordenadora desta atividade, contadora Elaine Gorgen Strel. E a nossa palestrante Valéria Almeida, jornalista da Rede Globo. De imediato eu passo a palavra à contadora Elaine Gorgen Strel para a condução dos trabalhos desta atividade. Um bom dia a todos. Dando continuidade às atividades deste dia, nós estamos aqui com a senhora Valéria Almeida, que apresentará a palestra Menos é Mais, o mercado de nicho em alta. Valéria é jornalista da Rede Globo, videomaker e palestrante. Seu trabalho na TV, ele é marcado por uma linguagem documental, focado principalmente em questões socioculturais. Em 2011, integrou a equipe do programa Profissão Repórter até o ano de 2017. Atualmente, Valéria é repórter no programa De Casa e no Bem-Estar. Também realiza entrevistas no programa Encontro com Fátima Bernardes e no Mais Você. Além do jornalismo, desenvolve projetos de séries e documentários pela Canimbambo Filmes. Com vocês, então, a simpática Valéria Almeida. Bom dia. Vou pegar meu passadorzinho. Primeiro eu quero agradecer, porque de manhãzinha, sala lotada, é um privilégio, é uma satisfação. É o segundo ano que eu participo desse evento e falar sobre mercado de nicho, falar que menos é mais, quando a gente fala de abundância, é realmente desafiador. E eu espero que a gente saia daqui com mais sementes plantadas. No final, se tiver espaço aqui, a gente vai abrir para perguntas. Então, vamos lá. Consigo aqui. Preciso de uma ajudinha aqui. Foi? Foi. Vocês estão vendo bem. Quando a gente fala menos é mais, o mercado de nicho em alta. Aí a gente olha para o mercado e fala, a gente está aqui falando de avanço tecnológico, convergência digital, inovação disruptiva. O tempo inteiro a gente tem escutado falar de como a transformação digital tem modificado as nossas vidas, como tem devorado várias vidas, vários processos, mas também como é transformadora e pode ser uma aliada. A gente falando de tecnologia, e eu juro que eu lembro da aula de biologia, de uma aula quando a gente fala sobre a evolução da espécie, falando de irradiação adaptativa e convergência evolutiva. Eu olho para isso, quando eu penso lá no comecinho da vida, e olho para a gente hoje tentando se adaptar a um novo mundo, a um novo sistema, que não é novo, mas é uma continuidade, né? Porque quando a gente olha para hoje, parece que tudo surgiu de repente e é um processo contínuo, mas que às vezes a gente faz de conta que não vê ou prefere não aceitar. E aí, quando a gente fala dessa irradiação adaptativa, eu olho para vários de nós, ocupando espaços isoladamente, cada um migrando para o seu caminho, e aí a gente vai se transformando, até virar uma outra coisa que já não tem mais a ver com a gente. E ali a gente também fala de uma exclusão, sobre o fim de uma espécie.
quando a gente pensa nessa convergência evolutiva, a gente está falando sobre uma parceria, sobre viver em ambientes similares, com espécies distintas, e conseguir aí se agrupar, compartilhar os mesmos espaços, transformando e fazendo com que a gente cresça coletivamente. Não é simples, e aí eu penso nessa evolução humana e tecnológica, e quando eu falo da tecnologia aqui, a gente hoje, principalmente para quem veio depois da década de 90, parece que a tecnologia é só o universo digital. Mas a gente está falando de toda a base, do cara que foi lá, ou a mulher que foi lá e descobriu como fazer o fogo, como foi trazer a luz, inventar uma roda, e cada invenção dessa, cada descoberta dessa, transformou a nossa sociedade. A gente nasce já dentro de um contexto que a gente... Em vários lugares onde há luz, eu nasci num lugar onde já existia luz, a minha vida sem luz fica meio confusa. Agora, quando a gente pensa nesse processo inteiro, nessa transformação que ela acontece continuamente, e a gente passa o tempo inteiro olhando para ela, sem entender que ela é parte da nossa vida, a gente corre um risco de desaparecer. Diante desse universo todo, a gente tem uma necessidade de se adaptar. E o se adaptar é o realmente aceitar que esse é um novo contexto, é olhar para esse novo contexto como um aliado, olhar para tudo isso que vocês vêm discutindo aqui ao longo desses 3 dias, como possibilidades, como oportunidades para a gente ampliar os horizontes. Hoje, o Brasil tem 50 milhões de empreendedores, 22 mil em estágios iniciais. Isso significa que eles estão nos 2 primeiros anos de vida. 1 milhão de MEIs criadas em 2017, e quando a gente olha para os anos anteriores, está tudo ali, nesse mesmo caminho, todo mundo investindo, inovando. Várias dessas empresas que a gente observa aí surgindo, elas já têm a ver com este novo universo, né? A gente tem empresas que só existem por conta de um universo digital, porque várias ferramentas se tornaram mais acessíveis. Dentro dessas novas empresas, desses novos empreendedores, estou eu, uma repórter que criou uma produtora de audiovisual. Eu sou jornalista, trabalho há 13 anos como jornalista e há 8 em TV. Já fui finalista do Emmy, recebi 2 prêmios da Globo, sou fotógrafa, faço exposições e ainda assim eu senti uma vontade de empreender. Essa minha necessidade de empreender veio de uma vontade de contar histórias que pudessem transformar de alguma forma a sociedade. E histórias que muitas vezes elas não estão na grande mídia, histórias que podem não caber dentro do que eu já faço na TV. E aí é fato que isso só foi possível criar uma empresa, desenvolver um projeto para fazer séries, para fazer filmes, para fazer branded content e falar dos valores das marcas, porque existe essa possibilidade digital. Isso daqui é o meu universo de trabalho que foi me estimulando e foi me fazendo entender o que era o meu propósito e o que eu queria fazer da minha vida como essência. E aí essas possibilidades de contar, de transformar minha essência numa ferramenta de trabalho, ela vem porque hoje a gente está num espaço em que os meios de produção, eles estão democratizados, e democratizados porque quando a gente tem um avanço digital, a gente tem um barateamento também do custo de produção, a gente tem ali uma possibilidade, uma democratização de distribuir. Quando a gente pensa, dando ainda o exemplo do audiovisual, a gente tinha como distribuição as grandes empresas, as grandes TVs, o cinema, e aí hoje a gente vê produto sendo produzido para a gente consumir na internet. E espaços de distribuição que a gente nem paga muitas vezes. Quando você pensa, quando a pessoa constrói um canal e ela disponibiliza no YouTube, e isso não está só dentro do mercado audiovisual. Vários de vocês podem se conectar com qualquer pessoa em outra parte do país ou em outra parte do mundo e prestar um serviço, porque hoje essa forma
de distribuir o trabalho está acessível, está barateada. E aí isso permite que a gente tenha uma conexão entre quem faz e quem precisa do trabalho. E aí isso é possível graças a uma transformação digital e de uma inovação constante que vai permitindo que a gente acesse caminhos que antes estavam restritos a quem tinha muito dinheiro, que podia fazer uma grande empresa e manter todo o recurso ali. O que nos cabia era servir, entrar neste universo ou não, que não tem espaço para todo mundo, isso a gente sabe. Quando a gente fala desses algoritmos de busca, que hoje também esse termo, a gente fala de algoritmo o tempo inteiro, a gente fala de caminhos e de informações e de novos acessos, que eu coloquei aqui esse universo, como a gente vai descobrindo e vai compartilhando as nossas vidas através da internet, né, através desse mundo digital. Pensar que com 10 likes, que facilmente alguém dá aqui de manhã, quando abre o Instagram ou o Facebook, uma pessoa te conhece mais, o sistema te conhece mais do que o seu colega de trabalho. Com 70 likes, ele vai te conhecer mais do que o seu colega de quarto. 150 likes, conhece mais do que a família. E quando a gente fala de 300 likes, conhece mais do que a esposa e o marido. Quanto mais o sistema te conhece, mais ele te dá possibilidades e ele vai te oferecendo. Quem nunca, né, foi lá e procurou um imóvel e depois o sistema ficou lá oferecendo o imóvel. Você procura um tênis e ele continua te oferecendo um tênis. Às vezes a gente olha para isso só como um grande bombardeio. Mas o que a gente está falando é que a gente sai de um mundo de escassez, em que a gente tinha os espaços e os produtos oferecidos dentro do que cabia, num espaço físico. Então, o que cabia, o que comportava uma empresa, o que comportava uma loja de supermercado, e a gente passa para o mundo da abundância, que aí a gente está falando de uma distribuição abundante, barata, uma variedade de produtos, e isso faz com que a gente entre no mercado de nicho. Se antes a gente tinha uma limitação de oferta, uma limitação de trabalho, a gente investia a nossa energia, o nosso dinheiro no que estava sendo oferecido e que era o mais óbvio, o que era fácil de entender, que geraria um lucro, que geraria uma confiança aí no mercado. E aí, quando a gente olha para falar da cauda longa, a cauda longa é o que a gente fala do mercado de nicho, onde vocês olham aí esse vermelho, não sei se todo mundo conhece, esse foi um estudo desenvolvido pelo Chris Anderson. Ele começou a avaliar o mercado de entretenimento. Onde está ali o azul, que ele falava do mercado de massa, ele falava 20% do que era produzido era o que enchia as prateleiras e era o que era consumido e ofertado nas TVs e nos cinemas, que a gente fala dos grandes programas. Se você tem um espaço limitado, esse espaço está limitado a 24 horas de programação, 7 dias por semana, você vai oferecer o que vai agradar o máximo de pessoas e isso vai fazer com que você tenha audiência, e audiência é dinheiro. Quando a gente fala da internet, do acesso que a internet nos dá, a gente vem para essa cauda longa, para esse mercado de nicho. Então, hoje a gente está aqui e a gente acessa o que é produzido em Israel, é produzido na China, e que não estaria na TV, mas que também não estaria ofertada nas prateleiras. Quando esse cara fez essa primeira publicação, vários empresários de diferentes áreas se conectaram, se identificaram com esse estudo e disseram para ele, olha, isso não é só para o mercado do entretenimento, isso não tem a ver só com o mercado de nicho. A gente tinha as livrarias físicas, então o empresário que investiu o que tinha para montar um espaço como um supermercado, uma livraria, uma empresa que produz, ele produz algo que ele saiba que tem saída. E uma livraria tem um espaço físico que comporta e ele vai colocar ali o que com certeza
vai sair. Não vai ficar lá com uma prateleira encalhada. Mas aí quando a gente tem a livraria online, o que está encalhado? A gente está ampliando o horizonte. E aí a gente tem acesso a coisas que a gente não encontra nesse espaço físico. Essa é a cauda longa. Esse dinossauro bonitinho aqui, ele é muito reproduzido para explicar o que é a cauda longa, porque a gente está falando ali dentro desse universo do que é o conteúdo de massa. A gente está falando, ainda que a gente venha para um produto, falando de uma máquina fotográfica, um espaço físico, uma loja me oferta o que tem de novidade e que ele tem certeza de que vai sair. Quando a gente vai ampliando a cauda longa e vai olhando para ela, a gente vai tendo acesso a coisas que não são fáceis, como uma máquina fotográfica russa de 1960. Aí você olha para lá, você compra esse produto e cada vez que a gente busca, cada vez que a gente acessa e gera uma informação para o sistema, a gente está dizendo para esse sistema que existem muitas coisas que nos interessam. Quanto mais coisas nos interessam, mais mercados vão surgindo. Porque quem está olhando para isso, para essas informações, como uma aliada, como essa expansão como aliado e não como algo que assusta, ele investe, ele observa o que está acontecendo ali, o que as pessoas estão procurando, o que interessa para elas, e aí elas investem e a gente tem uma expansão dos mercados. E aí a gente fala que é o novo, que traz o novo e que gera novo. A gente hoje tem as startups, e a gente fala muito de startups, e aí pensando aqui, ó, a gente hoje tem as startups que desenvolvem aplicativos. Esses aplicativos, eles não têm fim, porque cada vez que também a gente tem um aplicativo, quem está atento observa que esses aplicativos também têm suas falhas, ou que não atendem toda a necessidade, e aí desenvolvem outros. Coloquei aqui o transporte por aplicativo, porque a gente fala, hoje a gente tem o Uber, tem 99, tem uma série. Aí alguém foi lá e percebeu que diante da nossa sociedade, as mulheres estavam um tanto assustadas de saírem de casa, vários assuntos começaram a rolar sobre abusos, aí elas foram lá e criaram um aplicativo de transporte, onde só tem mulheres e que só atende mulheres. Aí você tem o outro aplicativo, que o outro falou, pô, mas todo mundo que está trabalhando como motorista de aplicativo tem carro? Não, nem todo mundo tem carro. Aí ele vai lá e loca o carro. Isso gera para a gente um novo mercado e a gente está falando de novas possibilidades de trabalho. Porque esses aplicativos que não faziam parte da nossa vida há um tempo, há pouco tempo, eles têm legislações diferentes, eles têm tributações diferentes, eles têm regras a serem cumpridas, e que muitas vezes quem está na parte criativa, quem está desenvolvendo, está pensando na parte criativa, no desenvolvimento, mas tem todo um aparato necessário, que é aí que eu olho e vejo onde estão as possibilidades para a gente dentro desse mercado de nicho, que é olhar para isso e falar, se tem isso surgindo, tem uma necessidade. E aí a gente olha para essa transformação digital, não como uma ameaça, porque é claro que hoje a gente pode ser substituído por máquinas, várias máquinas estão aí, eu falo dentro do meu universo do audiovisual, hoje tem programas que desenvolvem roteiros de cinema, de filme, de séries, criam músicas. Então, ele me substitui facilmente. E aí a gente também está falando que com isso a gente tem o risco de uma extinção de profissionais e tira a gente de uma zona de conforto. Agora, se a gente olhar para isso como oportunidade, a gente tem a chance de expandir as nossas áreas de criação, de atuação, a gente pode inovar, criando também os novos mercados, ou ressignificar os antigos. Porque se a gente olha e fala, não, eu não sou o desenvolvedor de aplicativo,
mas eu sou a pessoa que pode prestar a consultoria e dar o suporte para que essa empresa não quebre, eu sou uma mola importante para que esse sistema funcione. E aí é fácil falar, né? Então vamos olhar para isso. Mas aí, diante de tudo que vai sendo criado e vai sendo desenvolvido, a gente fala o que fazer. Cada palavrinha, cada coisa que a gente acessa, cada observação que surge quando a gente acessa a internet, ela pode ser para a gente um caminho dentro desse mercado de nicho, que é um mercado da especialização, que é do atendimento específico. É o olhar para o que cada indivíduo precisa quando ele investe em alguma coisa. Porque se existe alguém investindo uma energia para desenvolver algo que possa facilitar a nossa vida, existe uma demanda de trabalho para que essa empresa sobreviva. E várias empresas que surgem nesse universo, elas nem têm uma legislação ainda que se ajuste. Hoje, falando do audiovisual como exemplo, quando a gente pensa numa produção audiovisual para a TV ou para o cinema, existem legislações que falam tanto da minha questão de direito de imagem e de criação, direito autoral, quanto uma série de legislações que estão falando do como eu tenho que prestar contas desse dinheiro. Se ele é um dinheiro que vem direto das empresas, do marketing, ou se ele é um dinheiro de investimento público. Cada coisa dessa, cada mudança dessa, me gera uma necessidade de prestar contas de uma forma que eu não quebre. Eu estou produzindo audiovisual. Tem alguém desenvolvendo jogos. A gente tem criado jogos, e muitos jogos. E se isso era restrito às grandes empresas, não é mais. Mas entre a gente desenvolver e a gente conseguir fazer disso um negócio, e um negócio sustentável, existe uma grande diferença, né? Um abismo. E a gente precisa de profissionais olhando para isso. Na minha área, é super difícil encontrar advogados especializados em audiovisual e contadores e contabilistas especializados no audiovisual. Uma rúbrica errada na minha prestação de contas me quebra, mas me quebra numa existência. Um documentário considerado um documentário de baixo custo, ele está ali em torno de R$1 milhão. Se eu pego R$1 milhão de investimento público e eu coloco uma rúbrica errada, 5 anos depois, quando me pegarem no sistema, eu não consigo corrigir só aquela rúbrica, eu não consigo fazer como a gente faz com a declaração de pessoa física, e vai lá e retifica. Não, eu devo R$1 milhão para o governo, corrigidos. E aí, como é que a gente faz? Porque se de repente eu estou aqui pensando na minha parte criativa, de como contar essa história, como fazer um filme, e eu não tenho uma estrutura que me diga, olha, Valéria, presta atenção, esse edital aqui você pode usar a comida que você deu para toda a sua equipe para bater. Esse daqui não. Não é tudo igual. Não é tudo igual. E aí, cada um aqui tem que olhar para esse universo que existe de uma forma especial e entender onde se identifica. Se eu produzir conteúdo para Netflix, por exemplo, é uma outra legislação, porque não tem incentivo público para a criação para a internet. Se eu fizer para o YouTube, tem outra legislação. E aí, quem está especializado no audiovisual está nadando de braçada porque o mercado audiovisual não para de crescer. Mas aí, se também a gente não olha para isso, a gente vê tudo passando, as oportunidades partindo, porque a gente não está olhando como uma oportunidade. E aí a gente falar que, mas olha só, eu tenho o meu escritório, eu tenho a minha equipe, e a gente está muito estruturada tecnicamente, só o técnico não vai
bastar. Porque a tecnologia que a gente fala hoje, ela passa a ser o básico, né? Quando a gente pensa num banco, quando um fala, mas agora você acessa por esse aplicativo. O outro, na outra semana, também vai me dar um aplicativo. Então, a gente já começa a nivelar como se a parte tecnológica de cada empresa, ela já fosse o básico, é como ser alfabetizado. Então, o que a gente está falando é de uma necessidade de se especializar, de olhar para o mercado como uma oportunidade. E olhar para você, como profissional, como uma empresa. Ainda que você preste um serviço para o outro, é entender de que jeito você pode se destacar. É claro, esse daqui é o Canvas do modelo de negócios, eu não sei se todo mundo conhece. Se conhece, aqui a gente está falando de estabelecer qual é a sua proposta de valor, quem é o seu cliente, como é que você se relaciona com ele, como é que você entrega o seu trabalho, de onde vem o seu dinheiro, quem são os seus parceiros. E o Canvas, ele não é algo para a gente ficar, eu fiz um Canvas quando eu criei minha empresa há 10 anos. O mundo mudou, você precisa olhar para o seu Canvas o tempo inteiro. A gente poderia ficar bastante tempo falando sobre ele, mas isso vai ficar para um outro momento, mas eu queria deixar isso para vocês como uma ferramenta que é importante para vocês olharem e se olharem como prestadores de serviço e se olharem como empresas, ainda que vocês prestem serviços para outras empresas. É olhar qual é a sua proposta de valor, quem são os seus parceiros, de que jeito que você pode contribuir e usar o seu conhecimento, o seu talento para explorar essa cauda longa. Quando você olhar para você e se perguntar qual é a sua proposta de valor, você vai ficar assim, num emaranhado como esse. Essa obra de arte poderia ter sido desenhada por mim, com todo o meu talento, para desenhos, mas não foi, tá? Esse daqui foi criado pelo Newman e ele fala sobre o emaranhado do design. Então, ainda que dê uma angústia olhar para todo esse universo que se expande nessa cauda longa, nisso que a gente chama de mercado de nicho, isso daqui é o que acontece com todo mundo. Quando a gente começa a falar da parte da nossa pesquisa, até a gente identificar o que é o nosso conceito e chegar no nosso design, entender o que a gente é, o que a gente tem para oferecer como negócio, como um prestador de serviço. Você pode achar que você está perdido, mas esse é um caminho e essa é uma sensação comum. O fato é que precisa olhar, você precisa olhar para você, pensando o que você está fazendo diante disso e prestar atenção em quem você vai pedir ajuda nesse processo. A gente está sem áudio. Esse videozinho aqui a gente consegue ter áudio? Temos áudio? Aquele momento que eu falo, pode isso, produção? Me perdi na vida aqui. Temos áudio? Podemos? Você tem alguma dica para me dar? Para eu cortar essa cebola aqui sem chorar? Encher a boca de água. Ficar com a boca cheia d'água enquanto corta a cebola? É. Funciona? Não, não funciona. Quem nunca pediu um conselho e alguém deu um conselho que não serve para nada? É isso. Eu me vi nessa situação, mas poderia ser pior, era só para não chorar. Essa é uma brincadeira que é séria. A gente precisa prestar atenção no que a gente quer e onde a gente vai se aconselhar, com quem a gente vai se aconselhar, que tipo de parceiros que a gente pode ter na vida, para a gente não ficar assim, com
dicas que não servem para nada. Aí, com esse tipo de dica, a gente corre o risco de fazer parte disso daqui, ó. Se ao mesmo tempo que a gente tem, no mesmo momento que a gente tem milhões de empresas surgindo, a gente tem um tanto delas quebrando antes de completarem 2 anos. E aí, quando você vai olhar lá os estudos desenvolvidos pelo Sebrae de por que as pessoas quebram, você vê que várias empresas começaram sem que as pessoas soubessem por que elas estavam fazendo o trabalho. Elas entenderam que elas tinham algo para oferecer, mas elas não entenderam que aquilo era um negócio e que um negócio precisava ser estruturado. E vários não têm a menor noção do que precisa ser feito para ter uma parte jurídica, administrativa, econômica. Não sabe o que tem que pagar de imposto, não sabe como fazer isso, não entende para que serve uma nota fiscal, porque está pensando só no talento. Então, se eu tenho um talento para cozinhar, eu começo a cozinhar, e aí eu faço as marmitas, eu ofereço as marmitas. De repente, eu já tenho uma pessoa, um restaurante que compra as minhas marmitas, mas eu não tenho estrutura para isso. E aí a pessoa vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo, sem entender nem que está tirando do próprio bolso para fazer aquela marmita, que não tem lucro, porque ela não sabe o que é o lucro, mas ela abriu a empresa dela. Ela fez lá o registro dela. Ou também não fez. Então, é importante que a gente olhe para isso e se posicione e entenda que caminho seguir. E é claro que existe uma armadilha que a gente fala que é a razão e a emoção, porque por anos a gente escutou dizer que o coração tinha que ficar de fora do trabalho, né? Os seus problemas pessoais não entram aqui. E a gente tem um risco, que a gente pode ir só pelo coração e investir em um trabalho que é só porque a gente acha incrível, sem observar que dentro desse novo universo, com toda essa transformação digital, esse trabalho não tem mais sentido. Ou ir só pela razão e falar, não, se isso daqui é novo, então eu vou nisso daqui porque agora é a bola da vez. É a bola da vez agora e não vai ser daqui a pouco. Se você não tiver noção do que você está fazendo, a gente só vai entrar numa estatística ruim. A gente precisa estar equilibrado. Olhar para o que se quer fazer, o que se gosta de fazer, mas ter um estudo de mercado. E a gente tem essas informações disponíveis e cada vez mais fáceis de serem acessadas com todo esse processo digital. Para a gente olhar para isso e entender o que fazer, como olhar para a razão e a emoção, isso ter algum sentido, a gente pode olhar para esse, que é o Círculo Dourado. Simon Sinek fez uma análise também falando sobre, olhando para as empresas e vendo o que elas ofereciam e como elas explicavam o que era o trabalho delas. Então, as empresas, elas sabem o que elas fazem. E aqui, quando eu falo empresa, eu entendo a gente também como uma empresa, como um prestador de serviço. Então, as pessoas, elas sabem o que fazem, como elas fazem, mas elas, muitas vezes, não sabem por que fazem. Qual é a razão? E aí ele usa o caso da Apple como exemplo para explicar por que a Apple faz tanto sucesso se ela oferece o que outras empresas também oferecem. A gente está falando de computador, de celular, de tablet. Por que as pessoas seguem? Porque a Apple conseguiu explicar para as pessoas, para os clientes, a razão dela. Ela está lá, ela se posiciona como uma empresa que está disposta a romper com o status quo. E as pessoas vão lá e se aliam a ela, se conectam com ela, não pelo que ela faz, nem como ela faz, mas pelo o porquê. Você quer fazer parte de uma tribo. E aí ele diz que o objetivo, quando a gente entende o nosso porquê,
não é fazer negócio com todo mundo que precisa do que você tem. O objetivo é fazer negócios com pessoas que acreditam no que você acredita. Porque aí a gente está falando de uma relação de propósitos. E no nosso universo, está cada vez mais comum a gente se conectar com as pessoas pelos propósitos. Então, a gente hoje vê se uma empresa produz roupa e se ela tem trabalho escravo, se ela polui o rio, se ela está conectada com as preocupações mundiais, se ela é uma empresa racista ou não, homofóbica ou não. Por que que a gente coloca isso quando a gente vai fazer uma escolha? Porque a gente está falando de propósitos de vida. E aí esses propósitos fazem a diferença, porque se a gente faz coisas, né, que tem uma série de concorrentes, e é todo mundo igual, e se a gente só olha para o que a pessoa faz, se todo mundo faz a mesma coisa, a nossa tendência é buscar o que é mais barato. E em tudo, né? A gente está falando do serviço, a gente está falando da roupa, se é igual para todo mundo, então a gente vai no que é mais barato. Agora, quando a gente se conecta, a gente deixa o nosso valor claro, quais são os nossos princípios e o porquê que a gente se conecta com esse nicho, com essa causa, com esse propósito, a gente se destaca. E isso a gente pode observar em alguns modelos de negócios, alguns exemplos. A Netflix, ela é um fenômeno, e eu acho que ela é um fenômeno porque ela estava atenta, e continua atenta, ao nicho e às pequenas coisas, porque às vezes a gente acha que precisa inventar um novo modelo, e às vezes a gente não percebe que é modificar uma pecinha. A Netflix, ela começou como uma locadora, e ela só queria burlar um sistema que era o da gente pagar a multa quando a gente esquecia de entregar a fita na data certa. Aí você paga outra locação, você nem assistiu o filme e ainda tem que pagar uma multa. O que ela criou? Ela criou uma empresa, então, que locava por assinatura. Faz uma assinatura, não tem multa. Hoje a gente olha para a Netflix como essa grande empresa, mas ela fez uma mudança muito pequena lá atrás. Quando ela já tinha criado um modelo, uma forma de distribuição, de levar o material para entregar para os clientes e buscar, virou um modelo tão legal que eles foram lá e ofereceram para Blockbuster. Primeiro fizeram uma proposta para ela, aí ela não quis. Depois ela se ofereceu para Blockbuster. A Blockbuster não quis, porque considerava que a Netflix era um trabalho de nicho. Quem quer? São poucos, não atende muita gente. Tem gente que prefere vir aqui. E aí hoje a gente olha, a Netflix está em 190 países e a Blockbuster quebrou. E aí quebrou porque eu olho para a Blockbuster e penso, ela não entendeu a transformação, ela achou que realmente a gente continuaria olhando para a vida e vivendo da mesma forma. E a Netflix olhou para cada oportunidade, para cada criação e aproveitou, porque ela não criou a internet. Primeiro que ela não criou o sistema de locação. Ela só fez um jeito de oferecer o produto e só da gente pensar, não vou pagar multa, já criou uma série de aliados. Ela não criou o modelo de distribuição. Outros produtos já eram oferecidos. Mas ela foi usando tudo que alguém desenvolveu e criou um novo modelo. E ele diz, eu te dou acesso. Você tem acesso ao mundo sem sair do lugar. Então, hoje a gente pega e assiste daqui um filme que foi produzido em Israel, na Índia, com facilidade. A gente não precisa ir numa locadora que é só de produto nichado, que só tem aquelas coisas que ninguém quer assistir. Não, está tudo lá. E aí, hoje, eles são um sucesso. E aí a gente olha para a Netflix e fala, cara, fica difícil, né, comparar com a Netflix, olhando para ela no jeito que ela já está hoje. Mas a gente for olhar, ela começou lá em 97.
com uma mudança muito pequena, mas transformou o mercado. E hoje, essa mudança dela provoca uma mudança em todo o resto, exige especializações, de entender mesmo esse negócio. Eu fui fazer uma pós de gestão de negócios audiovisuais, porque eu falei, eu poderia ter ido fazer algo do que eu já estava fazendo, da apresentação. Mas hoje eu olho para os mais jovens e eles estão assistindo outra coisa, eles estão se conectando de outra forma. E eu queria entender como criar conteúdo para o modelo que existe hoje, para os modelos que estão surgindo, como fazer o modelo de hoje inovar e não sucumbir, e como também conseguir me destacar dentro de um outro universo. Porque você fala, é gestão, é isso, é pensar como o meu processo criativo pode ser um negócio que tenha uma vida longa. E aí eu olho outros modelos, outros projetos que vêm surgindo e que estão relacionados aos propósitos. A Blimo chama Biblioteca de Moda. Ela se coloca como a Netflix da moda. O que ela fez? Essa empresa aqui, ela fica em São Paulo, ela tem um trabalho que ela paga uma... Em vez de você alocar uma roupa, você paga uma assinatura mensal e você pode pegar lá quantas vezes você quiser. Roupa. Você vai lá, peguei hoje essa daqui, amanhã eu devolvo, pego outro. E ela tem a ver com consumo consciente. Quem não tem dinheiro para comprar uma roupa para cada dia de trabalho, vai lá e paga uma mensalidade. Quem tem dinheiro e não quer gastar com isso, vai lá e paga uma mensalidade. E elas estão falando de a gente produzir menos lixo, explorar menos a natureza, descartar menos, respeitar mais o que a gente tem. Várias vezes você vai lá e usa uma roupa e fala, é só essa, nunca mais usou porque não gostou. E eles foram lá e criaram um modelo que também não é um modelo novo. Não é à toa que eles brincam que eles são Netflix da moda. Eles estão fazendo do mesmo jeito, mas eles estão dizendo, a gente está falando de poupar a natureza para você que quer andar toda bonita e não quer poluir o mundo e explorar mais os recursos. Aí outro aplicativo que foi lançado esses dias e que também tem a ver com propósito é esse Cataqui. Uma pessoa desenvolveu um aplicativo que conecta o catador de lixo reciclável com as empresas que produziram o lixo reciclável. Então, em vez do carrinheiro ficar lá buscando esse material pelas ruas, a empresa diz, olha, eu tenho material aqui. Ele vai direto no lugar. E aí eu achei isso sensacional, porque eu falei, primeiro que o cara foi olhar e viu que os catadores também têm celular, que eles também estão usando os aplicativos. Ele está poupando o trabalhador, ele está facilitando a vida da empresa, que fica produzindo lixo, e lixo, e lixo. Ele faz o mercado girar e a natureza agradece. E aí, a gente pode não ser o desenvolvedor do aplicativo, mas a gente pode ser o prestador de serviço para esses caras que estão desenvolvendo esses aplicativos. Porque ele ganha dinheiro de alguma forma, ele presta conta de alguma forma. E é isso, é olhar para esse universo, para tudo isso que está surgindo e pensar, é muito legal que ele tenha desenvolvido isso, mas isso mexe com a nossa economia de alguma forma. E de alguma forma eu posso olhar para isso como uma oportunidade, como um caminho para a gente seguir, para traçar, porque tem muita coisa acontecendo, tem trabalhos surgindo, tem empresas surgindo diante desse cenário digital e que está abrindo novas oportunidades. E quando a gente olha para isso, essa
possibilidade, a gente pode pensar, então, em ser o desenvolvedor, porque a gente pode criar, a gente pode usar a capacidade, a habilidade que tem e pensar de que jeito eu posso criar algo aqui que facilite a vida dos outros. E eu posso ser o consultor de quem está criando isso, inovar os processos. E pensar de que jeito que a gente vai colocar para o universo qual é o nosso propósito. Porque aí a gente precisa pensar que uma vez que você definiu que caminho que você quer seguir, no que você se especializou, você é a pessoa que está especializada no audiovisual, que está atendendo esses novos criadores de aplicativos, essas startups, você é alguém que entende muito da legislação ambiental e está lá prestando a consultoria, o serviço para aquela área. E eu bato muito nessa questão da especialização, porque pensando que cada área dessa, ela se amplia e ela ramifica. Se a gente só tiver um conhecimento generalizado, é difícil acompanhar, não dá para dizer que a pessoa, o advogado, o contador, a equipe que me dá o suporte, se ela me diz que ela é especializada na gestão ambiental, ela entende bem a legislação do audiovisual? Se ele é do audiovisual, ele entende bem, porque não dá para dizer que é tudo a mesma coisa, não é. Então, é ficar atento e pensar de que jeito que você vai dizer, então, para o mundo, com o que você se conecta e de que jeito que você leva o seu trabalho, qual é o seu propósito, qual é a sua missão como empresa. E aí você pensa em que jeito levar isso adiante. Esse branded content não é um formato novo, mas é um formato muito utilizado. Eu comecei a trabalhar com bar ainda criança, aos 7 a 8 anos de idade. Minha mãe trabalhava, né? E a gente ficava ali por perto, ao redor dela. E aí pegava os bolinhos de barro e ia trabalhando, fazendo aquelas pecinhas pequenas. E a mesma coisa que foi com minha mãe, eu também fiz com os filhos, né? Trabalhava, os filhos ali por perto. Eu comecei sempre vivendo com meus pais trabalhando, né? Eu comecei por volta de 11 anos, mais ou menos 11, 12 anos que eu comecei a fazer os trabalhos. E aí ela foi pegando gosto também de ver eu e o pai também trabalhando, a avó, né? Ela foi lá para Belo Horizonte para estudar, fez um curso de arte, né? Aí ela falou, eu vou lá estudar, mas eu quero voltar para seguir as mesmas tradições nossas, eu quero seguir a nossa técnica, do mesmo jeitinho que minha avó fazia, que minha mãe faz, eu também quero seguir. E é isso que ela está fazendo, né? Eu queria ter um conhecimento, mas eu queria continuar com o trabalho que eu aprendi aqui, né, com eles. Eu voltei, ainda com minha avó, consegui aprender algumas coisas, técnicas de queima, e eu dei continuidade disso, né? Eu acho que talvez o filho dela também está seguindo, né? Já pequenininho também, ele está perto dela quando está trabalhando, pega o bar também, fica fazendo as coisinhas. Gostar de estar fazendo as peças de bar, gostar de mexer com bar, está no sangue. Porque isso foi da minha bisavó, foi da minha avó, foi da minha mãe, da minha filha Andréia e talvez do meu neto, né? Tataraneto, né? Que vai seguir nessa carreira. Eu quis mostrar esse vídeo para vocês, que é um branded content da nossa produtora, para falar sobre as coisas que a gente acredita, sobre os nossos valores. Mas a gente escolheu esse especificamente porque o branded content é um modelo, um formato de conteúdo muito utilizado e que não é novo. Ele tem sido ressignificado. Hoje, quando a gente vê como as marcas, como as empresas se posicionam,
Você fala, por que muitas deixaram de fazer a publicidade convencional e dizendo, olha, é isso que eu faço? Porque o que eles fazem é igual a muitas outras empresas. Mas quando eles falam, olha, eu acredito nisso, é isso que eu defendo, faz com que a gente escolha o banco que a gente vai, a loja que a gente vai. E esse vídeo que a gente fez foi no Vale do Jequitinhonha, com as mulheres que fazem o trabalho com barro. A Andréia, que é essa moça mais jovem, ela cresceu fazendo bonecas de barro, tem uma tradição de uma família. O trabalho que eles fazem está exposto em vários lugares do mundo, está no museu na França. Ela poderia ter ficado ali fazendo mais do mesmo, aí ela foi para a faculdade de arte. Ela fez uma faculdade de arte para aprender novas técnicas e não para ignorar tudo que já foi feito até ali, não para desprezar toda a história do que eles fazem no Vale do Jequitinhonha, mas para aprimorar e se diferenciar, porque a partir do momento que é uma técnica que muitos outros se apropriam, o diferencial dela está no quê? Então ela fala que a avó dela mostrava as noivas, a mãe dela mostra o trabalho, e ela começou a fazer os filhos nos potes. Então ela fala sobre a gestação, sobre a maternidade para a gente hoje. Ela está falando com outro público, porque nem todo mundo quer comprar a noiva que a avó fazia. Ela está se conectando com outro cliente, dizendo quais são os valores dela, se aprimorando, sem achar que só porque ela já nasceu num berço que desenvolveu essa técnica, que isso já era o suficiente. E aí eu acho interessante como cada um aqui, essa noiva de barro do meio, é a noiva que foi uma técnica desenvolvida pela dona Isabel Mendes, que é a avó da Andréia. Os outros, um foi feito em Pernambuco, esse colorido, e aqui, que é a Sil de Alagoas, que ela representa o cotidiano da vida deles, do estudo, das pessoas rezando, das pessoas bebendo. A técnica é a mesma, como eles transformam o barro, como eles transformam esse barro numa obra de arte, mas cada um ali fala de um valor, cada um tem sua identidade, e aí não vai me dizer que se eu vou comprar do meio, porque qualquer um serve. Não, não serve. Se eu quero a noiva, não tem em qualquer lugar, porque ela conseguiu se diferenciar. O trabalho está destacado. Se eu quiser dizer, ok, eu quero só um trabalho de barro, qualquer um vai servir. Mas se eu quero algo específico, nichado, aí a gente vai procurar em quem faz. E quando a gente procura isso, a gente foge dessa história que alguém já viu? Quando a gente fala aquela churrascaria que vende sushi, que vende a pizza, e você diz, gente, não é possível. Não é possível que vai sair boa coisa. Ele faz o sushi, ele faz a pizza, ele faz o churrasco, alguma coisa não vai dar certo. E aí a gente precisa entender que a gente não pode ser esse mistura-bar. Quando a gente sai da faculdade, a gente sai com conteúdo suficiente para ser uma mistura como essa. Mas nessa mistura aqui, se não tem nada de especial em lugar nenhum, eu vou no mais barato. E aí a gente começa a matar o processo e acaba com toda uma cadeia, com todo o negócio, porque aí não tem nada de diferente. Foca, escolhe. É fácil? Não, não é fácil. Mas se a gente olhar para toda essa cauda longa, para todo esse mercado de nicho como oportunidade, a gente escolhe um caminho, sem pedir aqueles conselhos absurdos, e segue. Pensando nesse universo, aí eu volto lá para a minha aula de biologia, para valorizar o professor, mas eu olho aqui, quando a gente pensa nessa diferença de profissionais se somando, se eu pego um contabilista, um engenheiro e um advogado trabalhando numa área ambiental, cada um tem uma especialização, cada um cuida do seu, mas o negócio inteiro funciona.
E aí, é claro, que eu também posso ser um contador, um contabilista especializado em áreas diferentes. Aí eu vou entrar no universo do outro, eu vou prestar o serviço dentro do campo do outro. Porque quando eu sento para negociar, para falar do meu trabalho, eu estou sentada com um advogado, com um contador, e eu preciso que tudo isso flua muito bem. E aí faz toda a diferença quando esse advogado e quando esse contador falam a minha língua, entendem do meu negócio. E aí a gente não quebra no meio do caminho e tem uma relação, uma vida saudável. E aí é que a gente fala, a inovação pode estar em várias partes da empresa, mas ela começa por você em entender e inovar os seus processos. Porque a gente pode realmente lamentar, falar, ai meu Deus, estou sendo devorada, o meu trabalho não vai existir mais, porque hoje os computadores estão aí. Não é? A gente entra lá e preenche, eu estou falando de computador de inteligência artificial. Vários de nós, se ficarmos parados, olhando para as coisas, lamentando, não vai levar. E esse é um processo que precisa ser contínuo. Teve um momento da vida que eu recebi um conselho que foi melhor do que aquele da cebola. Seu Zé é um senhor genial, daquele que não teve acesso a estudo, mas que tem uma sabedoria incrível. E aí eu estava falando dessa crise existencial diante de muitas coisas que estavam mudando e de olhar para a coisa e falar onde é que eu me identifico, onde é que o que eu faço, e aquele medo de seguir um caminho, de escolher alguma coisa. Aí ele me contou uma história, ele falou assim, um dia um casal parou no posto para abastecer o carro, e a mulher escutou um cachorro chorando, e aí ela andou, foi seguindo aquele choro, chegou atrás do posto e viu que tinha um cachorro deitado, chorando. Aí ela voltou e falou para o frentista, tem um cachorro chorando ali atrás, você viu? Ele falou, eu sei, ele está deitado no prego. Aí ela falou, como assim? Ele está deitado no prego e vocês não fizeram nada? Ele falou, não, ele tem força o suficiente. Se ele não levantou, é porque não está doendo tanto assim. Aí eu pensei, eu só queria um conselho, a pessoa me fala uma coisa como essa. Mas ele, do jeitinho dele, com o tipo de sabedoria que ele tinha, ele disse para mim, se mexe, levanta, define um caminho, escolhe o que fazer da vida, porque só lamentar, falar, olhar para o mundo e olhar achando que o mundo está me devorando, não vai adiantar, não vai servir. Levanta e anda, tudo pode ser oportunidade, tudo que tem surgido pode mudar completamente o rumo e olhar para esse mercado. E, gente, cada vez que a gente acessa, enquanto a gente está aqui, a gente tem tantas possibilidades, tem tanta gente acessando os celulares, a gente está gerando novos mercados, com cada coisinha aqui que está sendo explorada, cada clique que a gente está dando. Então, escolher um caminho vai fazer toda a diferença. E eu gosto disso, para começar porque eu gosto de Mandela, e aí ele diz, eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. E eu espero que a gente aprenda, seguindo e escolhendo um caminho, e caminhando, sem lamentar. Isso. Obrigada. Obrigada. Aqui estão os meus contatos. Eu respondo os e-mails. Eu respondo as mensagens. Então, se alguém quiser me escrever, eu não sei se a gente está com tempo para as perguntas. E ali embaixo está o contato, o endereço do site da produtora. O site entra no ar hoje à noite, coincidentemente. Então, depois aceito feedbacks, aceito os contatos, as parcerias e as perguntas. Obrigada. . 。  . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . 。 . . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . Obrigada.
Muito obrigada, Valéria. Realmente as palavras mexeram, né, com o nosso pensamento, fazem pensar. Eu até fiz uma anotação aqui que é importante a gente repetir a questão da extinção das profissões. E aí tu colocaste muito bem, inovar criando mercados. E é esse, nós estamos aqui com uma plateia com inúmeros estudantes, profissionais iniciando carreira, também profissionais há 40 anos no mercado, então todos precisam buscar uma inovação. Nós não podemos trabalhar a questão de extinção, a contabilidade jamais se extinguirá, depende de nós. Então, realmente, basta sairmos da zona de conforto. Agradecemos muito, Valéria, realmente foram muito importantes as tuas palavras, colocamos, né, à disposição qualquer eventualidade, enfim, mas ficamos aí, então, para o encerramento do nosso evento na parte da tarde. Muito obrigada.